Bom dia, CCP. Bom dia àqueles que estão aqui pessoalmente, em pessoa. Bom dia àqueles que estão assistindo online, onde quer que você esteja. Eu sou agora o pastor Guilherme. É um prazer muito bom. Amém, amém. É um prazer muito bom sempre estar com vocês aqui no culto de português pela manhã. Eu normalmente estou pregando no culto logo após esse, que é o culto de inglês, à 12:30. Nosso pastor Renato e Cláudia estão tendo um tempo de descanso, de férias, visitando família. E eu me sinto sempre muito honrado de ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Só um pouquinho, que às vezes nós como igreja temos 3 línguas em uma só igreja. Um ministério em espanhol, um ministério lindo em espanhol que acontece aqui às 8:30 da manhã. Ministério forte em português aqui às 10:30 da manhã. E um ministério em inglês que se reúne todo domingo ao 12:30 aqui nesse culto. E para quem fica aqui o dia inteiro é muito bonito ver os membros, a comunidade servindo a Deus como uma igreja, mas como culturas diferentes. É algo que a gente vê que é sempre bonito e é único que acontece aqui na nossa igreja. E algo que eu aprendi, que eu não sabia nesse processo de me ordenar, é que na cidade de Newark, a cidade que em termos de população é a maior do estado de Nova Jersey, a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana da América, só tem uma igreja que celebra na língua em inglês em Newark. Sabe que igreja é essa? É a sua. Uma igreja fundada por imigrantes, por brasileiros. É a única igreja na nossa denominação que serve a comunidade em inglês na cidade de Newark. É um privilégio muito grande, é uma honra muito grande de servir junto com vocês. Nós oramos por vocês. Eu sei que eu não estou sempre aqui no culto, mas o meu coração está com vocês. Eu tenho um carinho, um amor muito grande por vocês. E antes de pregar, eu já peço desculpas se o meu português estiver um pouquinho falhado, se as minhas palavras estiverem um pouquinho diferentes. Eu sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, mas já estou aqui nessa terra há muito tempo. Meu sotaque eu já não sei nem qual é. Meu vocabulário é metade português, metade inglês e metade confuso. Mas o que me dá certeza, o que me dá orgulho, o que me dá a vontade de pregar, é porque eu não tenho orgulho nas minhas forças naturais. Não é o que o Guilherme pode fazer por você. É o que Deus quer fazer na sua vida através do Guilherme. Então, com isso, mesmo com as minhas necessidades, mesmo com as minhas fraquezas, aqui estou, nesses próximos minutos, de meditar na palavra de Deus. A Bíblia, quando fala da palavra de Deus, ela dá para a gente uma ilustração que é interessante. Ela chama a palavra de Deus como uma espada extremamente afiada. Eu, se estivesse querendo ensinar sobre a palavra de Deus, eu provavelmente usaria uma ilustração diferente. Mas a Bíblia se chama uma espada extremamente afiada. E a espada é um instrumento de guerra. E ela foi criada para separar coisas. Por isso que ela tem que ser afiada. O que a Bíblia quer que a gente entenda é que a palavra de Deus existe porque tem coisas nas nossas vidas que precisam ser separadas. E às vezes a gente ouve isso e acha legal, normal, tudo bem. Mas quando Deus fala, a gente sente dor quando Deus está separando coisas nas nossas vidas. Coisas que a gente gosta, coisas que a gente tem interesse, coisas que a gente acha que é parte da nossa personalidade, ideias que a gente acredita desde que somos pequenininhos,
que vem a palavra de Deus que é extremamente afiada e quer separar. Então, meu irmão, minha irmã, o meu dever aqui, minha vontade aqui não é de ofender a ninguém, não é de magoar a ninguém, mas eu tenho o dever de ser sincero e honrar a palavra que Deus colocou no meu coração. Então eu encorajo você, como eu, a gente abrir o nosso coração para Deus. Que às vezes Ele vem com a espada e Ele corta de uma maneira assim, cirúrgica. Isso acontece comigo, isso acontece com pastores, isso acontece com visitantes, isso acontece com todos. Esse lugar aqui é um lugar seguro para você ser cortado por Deus. O tema que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês é baseado numa série de mensagens que a gente tem feito no Ministério Inglês com o tema de o reino, os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus. Nós, como igreja inteira, debaixo da liderança do nosso presbitério, dos nossos presbíteros, a gente passou por uma parte sendo ensinados e sendo pregados sobre a mordomia dos bens e dos dons que Deus tem dado à nossa igreja. Toda a igreja, todos os ministérios, a gente passou pela mesma série. De como cuidar dos bens que Deus nos dá. E ao terminar essa série, Deus colocou fortemente no meu coração de ensinar, pelo menos ao grupo do inglês, quais são os valores do reino de Deus. E baseado nesse pensamento, vem a palavra de hoje, que o título é que o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo. Então, se eu tenho a sua Bíblia, vai estar também aqui no texto. Nós vamos estar no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 18. João, capítulo 18. E eu vou começar lendo no versículo 28. João 18, versículo 28. Nos próximos minutos, vamos estar meditando como igreja nos valores do reino de Deus, mas sabendo que o reino de Deus não é deste mundo. João capítulo 18, começando no versículo 28. Assim diz a palavra do Senhor. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, nós não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras de Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos, então, voltou para o pretório. Chamou Jesus e lhe perguntou: você é rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é sua ou outros te falaram a meu respeito? E respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que você fez? E disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos.
Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci. E para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. E todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. E disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Essa é a palavra do Senhor. Igreja, vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, aqui estamos, Senhor, como teus filhos, na tua casa. Pai, louvamos ao teu nome, engrandecemos o teu nome, mas nesse momento pedimos, Senhor, que através do teu Espírito Santo, o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Igreja, essa cena, essa história me fascina muito. O ministério de Jesus, nós acreditamos que Jesus viveu por volta de 33 anos. E o seu ministério público de ensinar, de pregar, de salvar, de curar, durou basicamente 3 anos. E nesses 3 anos, a gente pode reconhecer fases no ministério de Jesus. Jesus começou o seu ministério público de uma forma muito inteligente, dando vinho para todo mundo. Numa festa de casamento, vinho bom, vinho caro, vinho gostoso para todo mundo. Isso o transformou da pessoa mais popular na cidade. Todo mundo queria conhecer Jesus, o cara que dá vinho. Jesus começou o ministério dele curando todo tipo de enfermidade, pregando de uma forma diferente que ninguém nunca tinha escutado. Isso fez com que Jesus fosse o cara mais popular do país. Pessoas iam viajar para encontrar Jesus. Pessoas passavam por todo tipo de dificuldades para conhecer esse Jesus que dá vinho, que cura, que ajuda. Teve um certo momento que Jesus deu comida de graça para todo mundo. Fez um milagre extraordinário, encheu a barriga de todo mundo com pão e peixe. Nossa, né? Os discípulos não conseguiam conter a multidão que vinha atrás de Jesus. Mas o ministério de Jesus não foi só vinho, comida e milagre. Tem uma parte certa no ministério de Jesus que ele fez uma certa mudança. E começou a pregar sobre a sua cruz, sobre perseguição. Começou a contar umas parábolas que ninguém entendia muito bem e que aquela multidão começou a diminuir. Os discípulos de João, que quando João foi preso, começaram a seguir a Jesus, certo dia vieram para Jesus e falaram: Jesus, será que é você mesmo o Messias? No início do ministério eu estava bonito, estava legal, estava animado, mas agora a gente está em dúvida, é você mesmo? E Jesus, para aqueles discípulos, falou: bem-aventurado aquele que não se ofende com o meu ministério. A passagem que a gente está lendo aqui, a gente está vendo a última semana de Jesus, que a intensidade do ministério foi para o nível 11. E algo aconteceu que os líderes religiosos da época falaram: a gente tem que acabar com esse homem. E a gente vê que no final do ministério de Jesus, Jesus foi apresentado para as 2 autoridades daquela época. A autoridade religiosa e a autoridade política. Porque nós, como seres humanos, que buscamos ter uma vida, como diz na Constituição desse país, que a gente tem um desejo de buscar a nossa felicidade, de viver a melhor vida que a gente pode ter. Todo ser humano quer ser o melhor que ele quer.
quer ter a melhor vida para ele. A gente cria essas autoridades para nos ajudar. A autoridade religiosa e a autoridade política. Então eu acho muito curioso que nos últimos momentos de Jesus, essas duas autoridades que sempre existiram aqui na Terra, tiveram a oportunidade de julgar quem Jesus é. Se o ministério dele é bom ou ruim. Se o reino dele é bom ou ruim. No capítulo 18, nós começamos a ler no versículo 28, mas se você ler um pouquinho antes, você vai ver que Jesus, primeiramente, quando ele foi pego, ele foi levado para ser julgado pelas autoridades religiosas. Os sumos sacerdotes. Homens que sabiam a palavra de Deus de frente para trás, de trás para frente, memorizadas no seu coração. E a nossa expectativa, especialmente de pessoas que vêm na igreja, que acreditam na Bíblia, que estudam a Bíblia, a gente espera que os líderes religiosos iam se apaixonar por Jesus, iam amar Jesus, iam aceitar Jesus. E para o nosso choque, a autoridade religiosa queria executar Jesus. E eu que nasci na igreja, cresci na igreja, tenho um amor tão grande pela igreja que sou pastor. A gente não pode ler um texto como esse e simplesmente passar como se nada tivesse acontecendo. É a palavra de Deus nos falando que é possível sim ser religioso, é possível sim estudar a palavra de Deus de frente para trás, de trás para frente e negar a Jesus. Porque foi isso que eles fizeram. É um perigo que existe e que a Bíblia está aqui como em letras vermelhas nos avisando. Cuidado! Que os próprios líderes religiosos, que tinham a missão, o trabalho de ensinar o povo de Deus, os caminhos de Deus, quando tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus, o rejeitaram. Irmão, se você tem a vontade, se você tem o chamado de participar no reino de Deus, eu tenho uma notícia para você. O reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus não é CCP. O reino de Deus não é a igreja presbiteriana na América. Não é ser batista, ser pentecostal. Isso não é o reino de Deus. O nosso desejo é que a CCP seja uma demonstração do reino de Deus. O nosso desejo é que a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana, seja um instrumento do reino de Deus. Mas é um perigo alto quando nós confundimos o reino de Deus com a religião. E, infelizmente, foi essa tentação que aqueles líderes caíram. Você vê como João, quando ele relata, ele conta para a gente certos detalhes importantes. Ele diz que os líderes religiosos, quando eles estavam levando a Jesus, eles o levaram para Pilatos, mas não entraram na casa de Pilatos. O texto diz porque eles queriam evitar a contaminação cerimonial. Eram líderes religiosos que tinham um alto respeito pelas regras religiosas, mas ao mesmo tempo queriam executar o Filho de Deus. Se você está perguntando, Guilherme, como que eu posso evitar de cair nessa tentação de confundir o reino de Deus com religião? João aqui está mostrando para a gente como. Quando você tem um sistema que foca totalmente nas regras que você tem que fazer e não tem que fazer, mas não se importa com o que está acontecendo no seu coração, provavelmente você trocou o reino de Deus por religião.
aqueles homens tinham cuidado tremendo para não serem contaminados nas cerimônias. Eles iam a todos os cultos, eles faziam todas as leituras, eles oravam todas as orações, eles seguiam todas as regras. Mas o coração estava longe de Deus. E se você está aqui e o seu desejo é conhecer o reino de Deus, aqui é o que João está falando para a gente. O seu foco, primeiramente, não está nas regras, mas no que está acontecendo no seu coração. Isso é uma lição para você como indivíduo. Isso é uma lição para você como família, para pais. Sei que como pais vocês têm uma responsabilidade enorme de criar os seus filhos. E por causa dessa responsabilidade, você cria regras. Você tem que fazer o dever de casa, você tem que limpar o seu quarto, você tem que fazer isso. Vem de um lugar de amor, de querer o melhor para os seus filhos, de trazer na igreja, de sentar, de tomar conta, de se comportar. Essas regras vêm de um lugar bom. Eu entendo isso. Mas se o seu filho olha para você como pai, como mãe, simplesmente alguém que joga regras em cima deles, alguém que não mostra de vez em quando e constantemente que o seu interesse é o coração dos seus filhos, é o que ele está sentindo, é quem ele é por dentro, isso vai estragar os seus filhos. Todas as regras do mundo não vai fazer o seu filho ser quem você é, quem você quer que ele seja. E isso é o que Deus está mostrando para a gente, que o nosso Deus não é um Deus que só está interessado naquilo que você faz. Se você veio na igreja, se você orou as orações, se você já leu a Bíblia hoje, e se você não fizer, Deus vai estar chateado contigo. Esse não é o reino de Deus. Todas essas coisas são boas. Não é que a regra seja ruim, é que o mais precioso para Deus é o seu coração. É quem você é. É isso que Deus quer de você. E a gente vê aqui esses líderes religiosos que estavam cumprindo todas as regras, tendo todo o delicado para não quebrar nenhuma regra. Mas, ao mesmo tempo, com o coração, com ódio a Jesus, querendo exterminar a Jesus. Então, igreja, se você hoje está aqui buscando o reino de Deus, querendo ser parte do reino de Deus, lembre-se disso. Que a autoridade religiosa não passou no teste. E isso é algo que nós, como pastores, como líderes, a gente tem que ser relembrado todo dia. É algo que nós, como membros de uma igreja, parte dessa comunidade, a gente tem que ser relembrado todos os dias. E você, visitante, meu irmão, minha irmã, se você está interessado em entrar no reino de Deus, entenda isso, que é muito mais do que entrar para uma igreja, para uma denominação, para uma religião. É ter um relacionamento com Deus, que é o seu coração, que é a sua alma. Os líderes religiosos falharam. Eles reconheceram que eles não eram suficientes para julgar Jesus. Então o que eles fizeram? Trouxeram Jesus para o líder político, para o governador. E quando eu estava lendo essa parte, me preparando para pregar, é como que a minha consciência falou, oh. Exatamente. Foi o que eu ouvi. Porque tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, como no mundo, está todo mundo segurando a respiração para saber de quem vai ser o próximo presidente. E você liga a televisão, e você ouve o rádio, e você olha no telefone, e está todo mundo tentando te convencer que essa eleição, a eleição mais importante de todos os anos, de todos os tempos, que o futuro do mundo depende de quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. Que dependendo de quem for presidente, a igreja vai sumir. Que dependendo de quem for o presidente, a sua vida vai acabar. Que dependendo de quem for o presidente, tudo vai para o espaço.
É o que falam hoje e era o que falavam 2000 anos atrás. Os políticos, o mundo está nas mãos deles. Eles têm os exércitos, eles têm o dinheiro, eles têm o controle, eles têm as leis. São eles que decidem para onde o mundo vai, o que acontece com a minha vida, o que acontece com o povo de Deus. São os líderes políticos. Então, os líderes religiosos falaram, a gente não tem o que fazer com Jesus, vamos levar ele para a política, ver o que a política vai fazer com Jesus. E o que acontece quando Jesus se encontra com Pilatos é algo que realmente, toda vez que eu leio, me desarma. Porque é totalmente contra o que a gente espera. Ali estava a oportunidade de Jesus falar, Pilatos, esse trono é meu. Ali estava a oportunidade de Jesus falar, Pilatos, você é ninguém, eu sou o rei. Esse seu exército agora é meu. Esse trono agora é meu. As regras agora vão ser minhas. Eu vou fazer as leis. Eu agora vou mandar nesse povo e vou mostrar o reino de Deus. Essa é a hora de Jesus fazer isso. De pegar a coroa de Pilatos e colocar na sua própria cabeça. Mas Jesus não faz isso. Pilatos olha para Jesus e não vê nada. Jesus não tinha exército. Jesus, naquela época, naquela parte do ministério, já não tinha o apoio das multidões mais. Jesus tinha perdido até também o apoio do povo dele. Os judeus agora estavam querendo o executar. Pilatos olha para Jesus e veja um cara fraco. Um cara que não tem nada. Sem poder nenhum. E é exatamente isso que ele diz. Eu não sei o que eu vou fazer com esse homem. O que ele fez de errado? Meu irmão, minha irmã. Se o seu interesse é o reino de Deus, a mensagem que João está dando para você e para mim é que o reino de Deus não cresce através da política. Que não é se a gente colocar o presidente certo, o reino de Deus vai expandir. Se a gente passar a lei certa, o reino de Deus vai expandir. Porque Jesus teve essa oportunidade na mão dele. E ele falou, esse não é o meu reino. Não é assim. Eu vou ser bem sincero com você. Tem vezes que eu não entendo isso. Tem vezes que eu tenho dificuldade de compreender isso. Jesus, por que não? Tanta coisa boa que Jesus poderia ter feito sendo o imperador. Tanta coisa boa que Jesus pode fazer sendo presidente dos Estados Unidos. E Jesus olhou para Pilatos e falou, o meu reino não é desse mundo. Esse não é o meu reino. Se fosse, eu estaria lutando. Mas não é. Aqui é a nossa dificuldade. Aqui é a dificuldade que a Bíblia traz para a gente. Não é religião. Regras. Faça isso, não faça. Seja cerimonialmente puro. Não é isso o reino de Deus. Mas também não é o reino político, da força, das regras, das leis, das guerras. Não é o reino de Deus. O que sobra? Porque para os reis religiosos não sobrou nada. E para Pilatos, a gente vê, com ele não tinha interesse nenhum que acontecesse com Jesus, não sobra nada. Se não é religião, isso não é guerra, poder, política, o que sobra? E, meus irmãos, quando eu estava meditando nesse texto, essas palavras de Jesus, o meu reino não é deste mundo, aquilo me ofendeu. Porque como pastor, como líder religioso que eu sou, uma das críticas maiores que eu ouço é exatamente isso. Que fé é fantasia. Que oração não faz nada. Que ir à igreja não muda nada.
que o reino de Deus não tem nada a ver com o nosso dia a dia. A vida que você tem que trabalhar para pagar as contas, para comer, para dar uma vida para sua família, para cuidar da sua família, cuidar dos seus amigos. Esse é o mundo que a gente vive. E a religião pode mudar esse mundo. A política, claro que muda esse mundo. E esse é o mundo que a gente vive. Do trabalho, da comida, das leis, das regras. Então, se Jesus vem e diz que o reino dele não é desse mundo, eu ouço, Jesus, então o seu reino não é para mim. Porque nós vivemos nesse mundo. Os nossos problemas estão nesse mundo. A nossa vida está nesse mundo. Então, se o seu reino não é desse mundo, não é para mim. E muitos de nós, às vezes, a gente se sente assim. Mas que diferença faz, então, Jesus, de eu ser parte do seu reino, se ele não é daqui? E foi essa resposta que Jesus, ele trouxe a Pilatos. Porque ele diz, o meu reino não é desse mundo. Mas ele fala o seguinte, mas por essa razão eu nasci. Para isso eu vim a este mundo, para testemunhar da verdade. E todos os que são da verdade me ouvem. O reino de Deus não é deste mundo. Mas Jesus veio, Jesus nasceu para trazer o reino que não é daqui, neste mundo. Não é religião, não é política, mas o que Jesus está falando é que o reino de Deus veio aqui. Está presente aqui. É real aqui, nesse mundo. No mundo que você tem conta para pagar, no mundo que se você quer o melhor para a sua família, é nesse mundo que o reino de Deus quer ser transformado. Não é daqui, mas veio para cá. Você quer prova disso, meu irmão? Eu vou te dar uma. No Ministério Inglês eu fiz um desafio. Talvez vocês do Ministério Português vão ser um pouco mais inteligentes. Vamos ver. Existe alguém aqui, nesse espaço, que pode me dizer o nome do presidente italiano? Primeira-ministra, sabe o nome? Sabe o nome? Sabe o nome dela? Parabéns para ela. Meu irmão, minha irmã, há 2000 anos atrás, o líder italiano era o César Romano. E era o homem mais importante do mundo. Há 2000 anos atrás, César era o homem mais... O título do César era o Rei dos Reis. Era a pessoa mais temida do mundo. Desse mundo. 2000 anos depois, o Império Romano é ruínas. A gente tem dificuldade para saber quem é o líder agora dos italianos. Porque não importa muito. O que foi uma vez o poder mais forte do planeta, hoje é ruínas. Meu irmão, minha irmã, 2000 anos depois, todo domingo, em vários países, em várias línguas, você tem um povo que clama o nome de Jesus.
que dá sua vida para o nome de Jesus. O reino de Deus não é desse mundo, mas ele está aqui. Ele é real, ele tem poder, ele quer transformar a sua vida, mas não é religião, não é regra e não é política, mas ele é real. Ele transforma você de dentro para fora. Ele dá para você novos olhos para ver o mundo. Ele transforma a sua vida. Esse é o reino de Deus. E o que Jesus fala é que ele veio para esse mundo para construir esse reino. Que em 2000 anos, hoje não é ruína, ele só se espalha. Com um presidente bom, com um presidente mau, com um imperador bom, com um imperador mau, com guerra, com tempo de paz, com a economia ótima, com a economia ruim. Nada pode parar o reino de Deus. 2000 anos de nós, talvez a América nem existe mais. Talvez nem esteja mais Estados Unidos, mas com certeza vai ter o reino de Deus. Não é desse mundo. Mas está aqui, é vivo, é real e é poderoso. Mas o mais importante, Jesus fala, eu vim para esse mundo para ser uma testemunha desse reino. E quem ouve é aquele que acredita na verdade. Quem é da verdade me ouve. Irmãos, é por isso que eu faço o que eu faço. Porque eu creio na palavra de Deus. Que isso aqui não é minha ideia, não é minha palavra, é a verdade. E porque é verdade, vai ter alguém aqui que vai ouvir. A igreja, às vezes passa por momentos bons, às vezes passa por momentos sérios. A política, às vezes tem tempos de paz, às vezes tem tempos como o que a gente está vivendo agora, que é um caos. Mas o reino de Deus é de glória a glória. E tem um convite para você. Vou pedir que o nosso grupo de louvor suba. Talvez você entrou aqui nessa manhã sobre a noção que reino de Deus era religião. Que o que Deus quer da sua vida é você seguindo um monte de regra. O Deus que você servia era um Deus que só está importando se você viu na igreja ou não veio na igreja. Se você obedeceu ou não obedeceu. Se você segue as regras ou não segue as regras. Você talvez venha aqui nessa igreja querendo ser puro cerimonialmente, mas com o coração longe de Jesus. Sem ideia de quem é esse Deus de amor, esse Deus que quer conhecer você de dentro para fora. Se você entrou aqui nesse lugar assim hoje, eu tenho um convite para você. Abra o seu coração. Existe um espaço para você no reino de Deus. Ele quer te aceitar, te receber. Além das regras, além de quem você é por fora, Ele te conhece quem você é por dentro. Mas talvez você entrou aqui nessa manhã e a sua confiança está totalmente no reino desse mundo. Você está com medo de quem vai ser o presidente, você está com medo com as regras, você está com medo da polícia. Porque o seu foco é simplesmente no reino da política, no reino do poder. Eu tenho um convite para você nessa manhã. Você abra os olhos do seu coração e reconheça que o Rei dos Reis não é o César, não é o presidente. O nome dele é Jesus Cristo. O reino de Deus não é desse mundo, mas ele está aqui. Igreja, se levante conosco. Vamos adorar o nome de Deus.
acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Pai querido Senhor, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores. Que venha a nós o Teu reino, que seja feita, Senhor, a Tua vontade na terra, Senhor, como nos céus, Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba as nossas vidas, Senhor. E usa-nos, Senhor, para o Teu reino. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, o altar está aberto. Se você gostaria de vir receber oração, ser recebido no reino dos deuses, o convite está aberto a você. Mas igreja, meu irmão, até nos vermos novamente, receba a bênção do Senhor. Que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a consolação, a presença do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, irmão. Tenha uma boa semana.